Seguimento ao evento, vamos falar agora sobre a pesquisa sobre educação em astronomia, com o professor mestre doutor Rodolfo Lang. Olá, boa noite a todos. Boa Como vão noite. vocês? Em primeiro lugar, agradeço aí o convite para participar do evento e para mim é uma grande satisfação estar aqui com vocês. Vou tentar nesses 20, 25 minutinhos conseguir explicar um pouquinho aqui da pesquisa em educação e astronomia para aqueles que ainda não tiveram oportunidade de conversar comigo ou ter uma aula com a gente aqui, né? Então, professor, eu vou só um segundinho. O Pois professor não. que ainda está projetando a apresentação dele. É só tentar. Sim. Muito obrigado, professor. Aí, Desculpa aí. Não, tudo bem. Ok, agora eu vou compartilhar aqui. Me diz, por favor, se está aparecendo. Apareceu. Tá legal. Então eu vou tentar explicar aqui para vocês, mas vocês podem ficar à vontade aí para estender qualquer pergunta, se ficar muito claro alguma coisa durante a explicação, pode interromper aí e me perguntar, tá bom? Bom, basicamente uma diferenciação que a gente precisa fazer é que existe pesquisa em astronomia, e existe a pesquisa em educação em astronomia, que é essa a área em que eu definitivamente atuo, né? A pesquisa sobre educação em astronomia. Bom, então, as pesquisas atuais no ensino de astronomia têm tentado abordar principalmente desafios e possibilidades aqui para o Brasil, né? Então, o que será que os resultados das pesquisas dessa área dizem sobre desafios e possibilidades, né? Quais são algumas das potenciais soluções, né, que a gente pode pensar para melhorar essa área, né? Quais são as grandes dificuldades apontadas pela pesquisa na área de educação e astronomia? Como que a gente poderia, por exemplo, reunir esforços, né, para aprimorar e melhorar a situação de ensino de astronomia no Brasil? Bom, essas são algumas perguntas, então, que a gente tenta responder mediante a pesquisa em educação e astronomia. Então, um panorama inicial seria o seguinte: né? Encontramos o ensino de astronomia em 3 grandes comunidades. Primeiro, na comunidade científica, que aí nós podemos englobar os astrônomos profissionais, os observatórios profissionais, os institutos de pesquisa em astronomia, agências espaciais, etc. Ou seja, os astrônomos propriamente ditos, astrônomos profissionais. Temos a comunidade amadora. Então, a astronomia tem esse diferencial, né? É uma particularidade que distingue a astronomia das demais ciências. Por exemplo, a gente não vê um físico amador, um biólogo amador, um químico amador, mas existe a figura do astrônomo amador e astrônomos que realmente contribuem com observações e coletas de dados para os grandes observatórios profissionais. Ou seja, existe uma parceria, muitas vezes, entre os astrônomos profissionais e amadores. E a terceira comunidade é a comunidade escolar, que nós podemos englobar aí os estabelecimentos de ensino não formal, que são observatórios planetários, né, museus, centros de ciências que trabalham com divulgação e popularização da ciência, né, incluindo a astronomia. Bom, a comunidade científica, alguns exemplos aqui em âmbito nacional, né, nós temos o Observatório Nacional, os institutos de pesquisa, como o Instituto Astronômico e Geofísico da USP, o INPE, em São José dos Campos, o LNA, né, que é o Laboratório Nacional de Astrofísica. Temos as universidades que se dedicam, né, esses exemplos que estão aí no slide, e as agências espaciais, a Agência Espacial Brasileira, né, o ITA e assim por diante. Também podemos englobar na comunidade científica grupos de pesquisa em astronomia, né?
grupos específicos de gravitação, de cosmologia, radiação cósmica de fundo, etc. E notem aí, um grupo de pesquisa e ensino de astronomia, que são pouquíssimos no Brasil. A comunidade amadora engloba, como eu disse, né, os astrônomos amadores, mas notem que até 2009 não se sabia, não se tinha feito nenhum levantamento sobre a quantidade de clubes, de associações de astrônomos amadores. Então, em 2009, graças ao Ano Internacional da Astronomia, foi feito um levantamento e foram cadastrados 231 clubes ou associações, né, de astrônomos amadores, dando aí, pela primeira vez na história do Brasil, uma ideia da quantidade de pessoas que participam dessa comunidade amadora, né? E, finalmente, encontramos astronomia na comunidade escolar, né, nas escolas de educação infantil, fundamental e médio. Mas como assim, né? Onde está a astronomia ali? Se você pegar a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, você vai perceber ali muita astronomia, desde o ensino fundamental até o ensino médio, todos os anos com temas de astronomia. Formação de professores, nós temos um sério problema ali, né? Em todo o Brasil, são pouquíssimos os cursos de física que existe astronomia como disciplina em sua grade curricular, em sua estrutura curricular. Quando muito, encontramos a disciplina de astronomia apenas como optativa. Então, na licenciatura, por exemplo, na formação de professores, tanto de ciências como de física, né, não se encontra astronomia. Então, o professor chega na sala de aula com deficiência de conteúdos, né? Ele não conhece astronomia e muitas vezes ele acaba pulando esse conteúdo de ensino durante suas aulas, né? E também encontramos astronomia em estabelecimentos não formais. Para quem não conhece ainda, essa é uma foto do observatório, nosso observatório aqui da Unesp de Bauru. Um levantamento mais recente nos aponta para 45 planetários fixos no Brasil, 95 observatórios astronômicos, aí envolve também os amadores, e os museus e centros de divulgação científica. Notem que 45 planetários é muito pouco para a extensão territorial, né, do Brasil. Portanto, existe uma grande necessidade de mais espaços não formais de ensino como estes. Para vocês terem uma ideia, na quantidade de pesquisa realizada ou produzida em âmbito de pós-graduação, desde 1973 a 2015, que foi o levantamento efetuado até então, nesse período nós tivemos apenas 16 teses de doutorado produzidas na área de educação e astronomia, e 114 dissertações de mestrado. Portanto, é uma área aí aberta e fica aí o convite para quem quiser se enveredar, né, se caminhar para essa área de pesquisa no programa de pós-graduação em Educação para a Ciência aqui do nosso próprio campus, né? O que encontramos de revistas especializadas, revistas acadêmicas, né? Encontramos a Releia como sendo a única revista nacional que publica artigos de pesquisa em educação e astronomia. Releia é a sigla para a Revista Latino-Americana de Educação e Astronomia, que existe desde 2004. Eventualmente, no Boletim da Sociedade Astronômica Brasileira, que é publicado anualmente, você encontra ali alguns resumos de pesquisas. E mais atualmente, mais recentemente, eles estão publicando alguns trabalhos completos, né? Então, artigos mesmo só lá naquela revista, Releia. Quais são alguns eventos ou congressos específicos para os pesquisadores apresentarem os seus resultados de trabalho? Bom, basicamente esse último aí do slide, o SNEA, Simpósio Nacional de Educação em Astronomia, que existe desde 2011. Agora, fora esse, nós temos o ENAST, EBEA, as reuniões da SAB, reuniões da ABP, né, Associação Brasileira de Planetários, o ENAST é o Encontro Nacional de Astronomia, mas veja que são linhas, né, mais específicas. O ENAST é para amadores, as reuniões da SAB são para astrônomos profissionais, as reuniões da BP é mais para popularização, né, que são os planetários, mas pesquisa mesmo é apenas o Congresso SNEA. Quais são alguns desafios encontrados pela pesquisa?
Bom, a pesquisa aponta o seguinte: nós tivemos um declínio histórico de conteúdos de astronomia no ensino brasileiro. Então, desde a época dos jesuítas lá, já existia uma disciplina chamada cosmografia, e isso era ensinado. Claro que era para poucos, né? Classe privilegiada. Mas, a partir do momento que o Brasil começa a sofrer mudanças no seu sistema educacional, reformas no sistema de educação, a astronomia começa a perder campo. Chegou uma época que não sabia se a astronomia era para ser ensinada em geografia, se era para ciências, né? Ficou esse debate, mas atualmente a gente tem bem claro, pela BNCC, né, pelos documentos do MEC, que a astronomia é realmente da área das ciências, né? E, lógico, é um ramo da física, né? Temos a pesquisa apontando para lacunas sérias na formação inicial de professores. Os professores saem de sua formação, saem de sua licenciatura, sem saber nem sequer um pouquinho o básico de astronomia. A maior parte dos cursos do Brasil, em qualquer licenciatura de física, de biologia, pedagogia, também não se encontra astronomia no currículo, em grande parte. Só um curso ou outro aqui no Brasil. Bom, mas acontece que, então, alguns institutos promovem cursos de curta duração para ajudar os professores, né, os chamados cursos de formação continuada. Aí os professores fazem esses cursos breves de astronomia, geralmente oferecidos por astrônomos profissionais, né, mas aí eles saem do curso, a pesquisa mostra isso, né, os professores voltam para a sala de aula com bastante bagagem de conteúdos de astronomia, mas não sabendo como ensinar, né, as metodologias de ensino deste conteúdo de astronomia. Ou seja, os cursos de formação continuada também não estão promovendo mudanças, né, no ensino para a inclusão da astronomia. Temos também uma carência de material bibliográfico, fonte segura de informações sobre astronomia. Os professores, quando buscam conteúdos de astronomia para entender melhor, para lecionar nas suas aulas, né, trabalhar astronomia, eles buscam a internet. Mas a internet está cheia de erros conceituais em astronomia. Então, eles acabam reproduzindo esses erros em sala de aula. Sem falar nos livros didáticos, né? Os livros didáticos, usados muitas vezes em escolas particulares e escolas públicas também, estão repletos de erros conceituais em astronomia. Então, o professor que não teve astronomia na sua formação não vai saber diferenciar se aquilo é um erro ou se está certo. Também temos a questão da mídia, né? As pesquisas nessa área mostram que a mídia, muitas vezes, exagera no sensacionalismo de alguma notícia, de descoberta, né? Às vezes aparece aí que descobriu vida em Marte, mas não é nada disso, descobriu um novo planeta, mas não é nada disso, mostra fotos, né, entre aspas, de planetas, mas não avisa que aquilo é uma concepção artística, aquilo não é uma imagem real, e vira uma confusão, né, na cabecinha dos alunos e dos professores e das pessoas que não conhecem a astronomia, né? A pesquisa mostra também uma escassez de estabelecimentos que são dedicados à popularização e divulgação da astronomia, né? E embora haja um grande potencial desses espaços, né? Dos observatórios, dos planetários, dos astrônomos amadores, né? Persistência nos erros conceituais em livros didáticos, já comentei, e uma quantidade reduzida de pesquisas sobre educação e astronomia. Como vocês puderam ver, né, o levantamento da quantidade de teses e dissertações produzidas no Brasil, para a gente entender essa problemática da educação e astronomia no Brasil, existe muita carência. Então, fica aí o convite, né? E outro desafio aqui, outra problemática apontada pela pesquisa é a perda da valorização cultural e a falta do hábito de olhar para o céu. A Unesco declarou há uns anos atrás aí que o céu estrelado é um patrimônio da humanidade. Enquanto isso, as grandes cidades e grandes centros urbanos, né, apontam suas luzes mais para cima do que para baixo. Enquanto os postes públicos deveriam iluminar o chão,
acaba iluminando mais o espaço, ofuscando o brilho das estrelas e, resultado, você não tem mais céu estrelado, você só tem uma estrelinha, outra no céu, e isso acaba desmotivando muitas pessoas, né? Tanto é que quando vai para o interior, assim, uma chácara, uma fazenda, fica fascinado, né, com aquele céu estrelado como sendo algo tão diferente, que nunca viu, quando na verdade deveria ser, né, o habitual para todas as pessoas, né? Afinal, é o patrimônio natural. Concepções alternativas são ideias que as pessoas têm de senso comum sobre astronomia. Então, existe uma grande propagação de erros, de ideias, de mitos sobre astronomia, né? O planeta vai ser destruído por um choque catastrófico, uma colisão, né? Todo ano aparece uma notícia que dá medo em todo mundo, que vai acabar com o planeta, ou então a pessoa olha para o céu, vê um pontinho se mexendo lá luminoso, né? Um céu escuro, vê lá uma luzinha se mexendo, já fica com medo, já acha que é OVNI, né? Não conhece direito os conceitos astronômicos, ou então acaba acreditando que os astros e as constelações podem influenciar a personalidade da pessoa, né? Que pode influenciar a vida pessoal, né? Inclusive, não deixa de ler o jornal, né, na parte dos horóscopos, né? Então, o jornal, por exemplo, publica todo dia horóscopo, né? Mas não publica nem uma coluninha pequena todo dia sobre astronomia. Atualização dos professores, tá? Os professores, então, ficam sem saber sobre novas descobertas. O aluno chega na sala de aula, né, porque ele assistiu uma notícia na noite anterior de uma nova descoberta que a astronomia fez, mas o professor, ele não consegue se atualizar quanto a isso. Os alunos enchem o professor de perguntas e infelizmente, não consegue responder, né? E, finalmente, o último item aqui seria a subutilização da astronomia enquanto um elemento altamente motivacional e interdisciplinar, né? Ou seja, a astronomia deixa de ser usada, deixa de ser ensinada nas escolas, embora, se você abrir a sua boca como professor dentro da sala de aula sobre alguma coisa de astronomia, isso tem despertado bastante atenção dos alunos, chamado a atenção, né? Isso a pesquisa mostra, né? Como a astronomia trabalha muito bem também com outras áreas, né? A matemática, a própria física, com química, com biologia, ela se relaciona bem com artes, com literatura. Então, os professores poderiam se aproveitar muito bem desse fato, né, de astronomia ser motivadora, motivacional, e então aproveitar a astronomia para ensinar as outras disciplinas ou outros conteúdos relacionados, né? Bom, eu vou parando por aqui por causa do tempo, porque eu gostaria de conversar um pouquinho mais com vocês. Eu tenho mais slides aqui para frente, mas eu vou deixar para a gente conversar. Eu vou deixar para vocês, se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, estou à disposição. A Laura levantou a mão. Laura, se você quiser já fazer a pergunta ou propriamente digitar ela. Aí, Laura. A Laura está em todas também. Talvez o microfone esteja mutado. Solplanismo, olha. Só por curiosidade, que mês que o senhor nasceu, professor? Eu nasci num mês cuja constelação não tem influência alguma sobre mim. Não vem com essa, não. Vai que dá pra fazer pegadinha. Né? O professor é da constelação de Ofiuco, né, professor? Ofiuco! É isso aí. Constelação, mesmo, eu sou... Né? Isso, a 13ª constelação, Ofiuco. Ofiuco, isso, Serpentário. Eu sou ofiucano. Como a
a moça não fez a pergunta, vou deixar claro aqui que acabei utilizando a dinâmica que o senhor utilizou com os alunos, colocando cada aluno com o seu próprio signo na disposição dos meses, em volta do Sol. Coloquei um aluninho também no meio do Sol, assim, e eles adoraram. Eles entenderam o que significa as coisas absurdas da astrologia, né? Eu mostrei para eles o que representa os nomes que eles utilizam e que isso não tem nenhum vínculo ali, nenhuma ligação com o que a pessoa vai ser e a hora, a data, o local que ela nasceu. Muito bom. Que legal, fico feliz que tenha dado certo lá as sugestões. Eu fico feliz do senhor ter ensinado isso para a gente. Acredito que ela fez a pergunta digitada. Professor, o senhor considera difícil ensinar aspectos de astronomia durante o dia? Logo aqueles além as características principais do nosso planeta. Não tem astronomia de dia. Dá para fazer muita astronomia durante o dia, né? Por exemplo, você pode trabalhar com Gnomon, né? A sombra de uma haste vertical, né? Perpendicular ao plano do solo, é chamado de Gnomon. Você pode trabalhar a variação da direção e do tamanho, do comprimento da sombra ao longo das horas, né? Você pode trabalhar a questão do meio-dia solar, quebrar, né, muitas concepções aí, né, do caso que o Sol ao meio-dia sempre está acima da nossa cabeça, todos os dias do ano, né? Isso é muito fácil de fazer, basta se levar os alunos no meio-dia lá fora e olhar a sombra. Dá para trabalhar também a questão dos solstícios e equinócios, né? As 4 datas principais do ano. Dá para trabalhar elementos da esfera celeste durante o dia. Dá para trabalhar... A própria Lua dá para trabalhar, porque a gente consegue ver ela de dia também. Lembra? Acho que a gente fez uma atividade dessa, né? Também. Fases da Lua, dá para construir uma própria bolinha de isopor, usando a Lua lá em cima, no céu, né? Segurando a bolinha de isopor, você explica fases da Lua. Quebrando aquela concepção também de que as fases da Lua acontecem por causa da sombra da Terra, né, na Lua, que não é por isso. Bastante coisa dá para trabalhar de dia, bastante coisa. Então, muita gente acha que a astronomia é só noturna, né? Mas dá para trabalhar. Essa foi a pergunta do Gabriel Fernandes. A Laura, que levantou a mão, ela falou que creio que o meu microfone parou. Eu queria perguntar sobre como os futuros professores podem combater as fake news. Ela falou fake news, mas acredito que seja fake news. As fake news é um problema. Esse é um problema seríssimo aqui no nosso país, né? As fake news, se o professor não tem conhecimento de determinado assunto, e aqui a gente está usando astronomia, né? Então, ele não tem a capacidade, não tem a autonomia de criticar alguma coisa que ele não conhece. E muitas vezes ele pode cair na armadilha de acreditar naquilo que está sendo divulgado, né? Então, os professores, se eles não têm uma boa formação, vamos dizer, astronomia, né, que é o nosso exemplo aqui, né? Vamos dizer, o professor sai da licenciatura sem saber quase nada de astronomia, ou mesmo nada, ou só um pouquinho, né? Como que ele vai conseguir argumentar ou contra-argumentar, né, a explicação, por exemplo, da Terra plana. Terra plana. Isso já é propagação. Sou eu que estou travado ou o professor que travou? O professor que travou. Deixar isso para lá, mas vai conseguir, o professor vai conseguir explicar
Professor Lang, você está travado. Talvez. Não sei se ele caiu também. Bom, infelizmente há problemas técnicos. Vamos aguardar mais um pouco, que a gente ainda tem mais um tempinho com o professor. Caso ele não volte, a gente vai dar prosseguimento, né? Sim, para a última. Voltou, professor. Voltou, professor. Ah, eu acho que teve algum problema de conexão aqui. Eu fiquei falando, mas agora eu não sei. Travou de novo. Talvez se o senhor conseguir desligar a câmera, professor, para poder concluir. Crônicas do ensino remoto. Isso aí mesmo, Renan. Olha, gente, eu já sofri um pouco com essa questão da Terra plana em sala de aula e, na minha opinião, humilde opinião, gente, estudar a história da física, a evolução da física, e a gente vai ter muito argumento para poder refutar o argumento do próprio aluno. Acho que não tem muito mais o que a gente fazer, porque dar de frente com fake news não é só a informação, e sim o contexto do aluno, né? Um pouco da ignorância que cerca todas as pessoas que têm esse tipo de postura. O Lang ele caiu da reunião, o Vitor. Acho que para a gente dar prosseguimento, né? Eu vou encaminhar o e-mail dele aqui no chat. E aí, como eu não tinha mais nenhuma pergunta, então dá para a gente dar como concluído. E aí, para não atrasar, pode dar prosseguimento para a última atividade. Muito obrigado. Oi. Vocês estão congelados para mim. Voltou, professor? Voltei? Voltou. Pode concluir, professor, por favor. Puxa vida, viu? Tô com um problema. É que a internet aqui de casa é a internet mais barata que tem. Então, aí já viu, né? Desculpa, gente, parou, eu estava falando das fake news, eu não sei até que ponto vocês me ouviram, né? A gente escutou até o comecinho da fala sobre as fake news. Ah, é? Puxa vida, falei tanto depois. Eu vi. Puxa vida. Então, vamos lá. As fake news, então, são o seguinte. Eu vou resumir o que eu tinha falado. Se o cientista não faz a sua divulgação... Alô? Tá. Tá. Tá bom. Então, se o cientista não faz a sua divulgação, ou seja, a divulgação científica não existe com eficiência, vocês podem ter certeza que o pessoal da fake news faz isso. Eles divulgam, eles sabem divulgar. Eles divulgam muito bem. Eles sabem usar argumentos convincentes para aqueles que não conhecem ciência, para aqueles que não conhecem astronomia, por exemplo. Então, se vocês assistirem os vídeos que são disponibilizados lá na Associação Internacional da Terra Plana, sim, pessoal, existe uma associação internacional antiga da Terra Plana. Você, assistindo aqueles vídeos, vocês vão perceber que os argumentos que eles usam para provar que a Terra é plana, olha, são bem convincentes. Se você não sabe quase nada de ciência ou pouca ciência, com certeza você vai ser convencido de que a Terra é plana. Eles usam assim argumentos muito fortes, tá? Que a pessoa que não conhece astronomia ou ciências vai entender que aquilo é real. Então, a divulgação científica e o ensino, especialmente aqui no caso astronomia, é muito fraco em nosso país. Se isso não existir, e é quase inexistente, né, quando é ineficiente, o pessoal das fake news fazem isso muito melhor do que qualquer divulgador científico, qualquer professor de ciências. Isso a gente pode ver
facilmente, né, nos resultados das pesquisas. Portanto, temos um grande trabalho aí pela frente para fazer, né, no âmbito do ensino e divulgação. Com certeza, quanto mais claro nós formos, mais gente a gente convence que a Terra não é plana.